Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos louvar a nosso Deus. E nesta manhã, aprender um pouco mais daquilo que Ele tem preparado para os nossos corações. Seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, em todo o tempo, nós devemos louvar ao nome do Senhor. O Salmo de número 75, o profeta ele diz: a Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. E a cada dia a igreja do Senhor, ela pode declarar as maravilhas que Deus tem operado no nosso meio. Louvado sejas o nome do Senhor. Oramos a Ti, ó Deus, e nós clamamos para que a Tua misericórdia nos alcance em todos os momentos das nossas vidas. Que a cada dia o nosso coração possa estar sendo preparado pelo Senhor para o grande e glorioso dia do Senhor. E que a ação do Teu Espírito Santo nesta manhã em especial venha trazer toda a alegria proporcionada pelo Senhor, para assim cantarmos louvores, para declararmos as Tuas maravilhas, Senhor. E oramos para que o ministrar do Teu Espírito Santo venha alegrar cada coração que ouve a Tua palavra, que ouve este culto, Senhor. Assim oramos pedindo a Tua assistência em nosso favor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Louvado sejas o nome do Senhor. Iremos exaltar o nome do Senhor com um hino neste momento, onde fala justamente daquilo que é a missão que Deus ele nos deu, né? O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar. Louvado sejas o nome do Senhor. Glórias a Deus. De Deus para as nossas vidas. Vamos abrir o nosso coração. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Atendo ao Teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus,
se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos, e esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Glórias a Deus, aleluias. Adorado, bendito e exaltado sejas o nome do Senhor. A cada dia nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir o falar de Deus. Precisamos ser sensíveis à voz do Senhor, porque a voz de Deus é uma voz de amor, é uma voz de cuidado, é uma voz de bênção, é uma voz que nos ama. Louvado sejas o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, a cada dia nós precisamos, ainda que estejamos neste mundo, aguardando com toda a alegria do nosso coração a volta gloriosa do Senhor Jesus, nós precisamos a cada dia estar adorando ao Senhor e navegando nas águas do Espírito Santo de Deus, para deixarmos ser conduzidos por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu navegarei. Os irmãos que conhecem a letra do louvor, vamos cantar este louvor ao nome do Senhor e meditar na mensagem que este louvor nos traz. Louvado sejas o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Glórias a Deus. Adorado, bendito e exaltado sejas o santo, glorioso e eterno nome do Senhor, o nosso Deus. A Ele pertence toda a honra, toda a glória, toda a força e todo o louvor. Glórias a Deus. Os irmãos têm a liberdade neste momento trazer os seus dízimos, as suas ofertas, enquanto ainda estaremos louvando ao nome do Senhor, porque é bom ser amigo de Deus, porque Ele compartilha conosco das suas bênçãos, enquanto nós compartilhamos com Ele das nossas ansiedades, das nossas lutas e dos nossos problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor,
no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Glórias a Deus, aleluias. Adorado sejas o nome do Senhor. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar ao teu nome, bendizer a ti, Senhor, agradecer por toda sorte de bênçãos, pelas maravilhas do Senhor. Queremos, Senhor, apresentar diante do teu altar o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. E oramos, Senhor, para que recebas diante do teu altar. Continue com teu servo que estará na ministração da tua palavra nesta manhã, trazendo ensino aos nossos corações. Que seja assim o teu Espírito Santo a conduzir todas as coisas, pois nós oramos a ti, gratos assim te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória. Querido, é muito bom nessa manhã poder estar com você aqui e partilhar desse momento importante na nossa caminhada. Nós sabemos, eu imagino assim, né? Domingo próximo passado eu fiz esse comentário. Você estar aqui na igreja numa situação dessa, eu me emociono muito. O que eu tenho chorado em casa junto com a minha esposa, de não poder fazer aquilo que o nosso coração anseia por fazer. Eu não posso dizer por você, mas eu imagino quantos gostariam às vezes de poder estar e não vêm. Querido, eu quero nessa manhã falar um pouco sobre desafio na fé. São dois textos que eu quero usar como referência para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia primeiro para o livro de Números, capítulo 21, nós vamos fazer a leitura dos versos 4 a 9. Você não desmarca, deixa marcado aí. Você que está nos vendo através de áudio, ao ouvir essa mensagem, que você possa abrir a sua Bíblia e conferir esses textos. Primeiro, Números 21, de 4 a 9. Deixa marcado, você que está aqui. Abra também depois em Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Vou deixar você fazer a procura aí. Deixe esses textos abertos. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui a respeito do livro de Números. Quando Moisés escreve Números, ele escreve porque Deus pede para que o povo fosse contado. Então é Números mesmo. Então, ao lermos o livro de Números, nós vamos ver várias citações de numerologia, de contagem, de recontagem, de avaliação de situação e de posição. Esse texto específico que nós estamos citando, do capítulo 21, dos versos de 4 a 9, vai falar do Monte
vai falar da terra de Edom, do Mar Vermelho. Para você se situar geograficamente, se você olhar para o mapa de Israel, esse deserto, esse local que o povo está passando aqui, que teve essa experiência com o Senhor, está dentro de um quadro de aproximadamente, de extensão aí de 160 quilômetros de distância e aproximadamente uns 30 quilômetros de largura. É uma faixa de terra aonde o povo passou para o caminho da terra prometida. Vamos fazer a leitura do texto então agora. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente, guarda essa palavra. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Para que morreste nesse deserto, onde não há pão nem há água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe numa haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Querido, preste bem atenção no grande desafio que nós temos hoje diante de um texto desse. Primeiro eu quero deixar claro, porque essa referência na Bíblia aqui, às vezes algumas pessoas dizem assim: mas fez aqui imagem de escultura. Não, aqui não fez imagem de escultura para adoração. Você vai entender o porquê de Deus tomar essa decisão e agir dessa forma, pedindo Moisés para fazer uma cópia da serpente que mordia o povo, para que eles olhassem para alguma coisa por questão de fé, para tentar lembrar que existia um Deus. Querido, muitas vezes na nossa vida, coisas acontecem ou Deus permite acontecer para mexer um pouco com a nossa arrogância. É isso mesmo, mexer um pouco com a nossa arrogância, mexer um pouco com a nossa soberba. Somos um povo tendencioso a ser arrogante e soberbo. Somos assim. Isso faz parte da natureza do ser humano. E são coisas que nós precisamos aprender a vigiar no nosso dia a dia, porque devido a esses comportamentos, Deus tem a liberdade de agir sobre nós. E foi isso que Deus fez naquela época.
Vamos pensar. Vocês, ou nós, ao raciocinarmos esse assunto, vamos imaginar a minha e a sua família andando num lugar aonde um líder propõe a caminhada e somos atingidos por animais peçonhentos. Vamos imaginar a minha e a sua família lá naquele local, andando ali e sendo mordido, picado por uma cobra daquele local. E pessoas morrendo. Querido, eu imagino quando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto caso começou a se repetir e aquela coisa começou a ficar assustadora, quantas pessoas passaram a andar olhando para baixo, prestando atenção onde pisava, desviando da pedra, desviando de qualquer lugar que pudesse permitir aquela serpente estar escondida. Raciocine comigo. Se a minha e a sua família estivesse lá naquela época fazendo essa caminhada, o mesmo Deus que estava com o povo daquela época é o mesmo Deus que está comigo e com você hoje. Quantas famílias naquela época não tiveram oportunidade de fazer o velório para o seu parente que foi mordido de cobra, porque eles estavam numa caminhada, não tinha tempo para parar. Eu imagino que dentro dessa motivação de reclamação, preste bem atenção o que o texto diz para mim e para você, que o povo, o quê? Começou a murmurar, a reclamar contra Deus e contra Moisés. Fala com o povo para poder esperar. Não ordena a caminhada agora não. Foram 15, 20, 30 pessoas que foram picadas de cobra essa semana. Uns já morreram, os outros estão mal em casa. Espera aí. Vamos ver se eles melhoram, se eles têm tempo de melhorar. Querido, eu estou fazendo e convidando você a fazer uma leitura entre linhas. Quantas pessoas hoje estão apavoradas, temendo essas coisas, porque querem parar. O versículo 4 do texto que nós lemos aqui, ele diz que eles ficaram o quê? Impacientes. É o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui. A impaciência. Querido, eu não posso falar de vocês, eu vou falar de mim. A impaciência que se abate contra a minha pessoa. O tanto que eu preciso me vigiar para controlar a minha impaciência. Coisas que eu já fiz e já resolvi na minha casa, e que eu já fiz outra vez, e outra vez, e outra vez, para arranjar coisas, para ocupar o meu tempo. Eu imagino de irmãos nossos, eu não estou dizendo só aqui da nossa comunidade, que às vezes com mais idade, que nunca mais saíram de casa. Irmãos que nunca aprenderam a ter uma atividade, a fazer alguma coisa, um trabalho manual para ocupar o tempo, e que hoje estão perdendo a paciência, estão sendo o quê? Impacientes. Segundo ponto, no verso 5, essas pessoas desonraram a Deus e desonraram o seu líder.
passaram a falar mal, passaram a criticar. Ao invés de permanecer na presença do Senhor, tomaram comportamentos adversos à situação. Querido, nós temos visto hoje isso acontecer com a gente. Presta atenção. Escute o que eu vou falar com você. A minha esposa me advertiu lá em casa essa semana, porque eu comentei esse assunto com uma pessoa. Eu não tenho medo de falar as coisas. Já fazem 2 anos que meu pai faleceu, vocês conhecem a história aqui, por causa de um erro médico no hospital aqui de Teoflotone. Profissionais que não estavam preparados, que fizeram um entubamento errado, e ele veio a falecer em consequência disso. Eu alerto vocês. Vocês acham que hoje erros médicos também não estão acontecendo? Mas é fácil hoje o sistema de saúde se livrar de um corpo de uma pessoa e diz assim: consequência da morte, Covid-19, tira do hospital. Por que cito essas coisas? Porque a grande maioria que pensa entende que essas coisas podem acontecer. Eu não estou aqui culpando ninguém e nem fazendo acusação contra ninguém. Eu estou chamando vocês a refletir sobre o que a palavra de Deus nos propõe. Esse é o problema do ser humano. Ao invés de estarem preocupados com essas questões, as questões políticas hoje têm sobreposto o problema da enfermidade. Há uma briga política hoje no nosso país terrível. Sabe o que é isso, irmãos? Impaciência, desonra, um atropelando o outro. Isso é pecado contra Deus. Terceiro ponto, reclamação. Vamos continuar pensando. O que aconteceu? Vamos pensar aí. Em grande parte do nosso país, quando se estabeleceu que era uma enfermidade perigosa e que poderia faltar algumas coisas. O que a maioria das pessoas fizeram? Correram para onde? Hein? Supermercado. Por causa de quê? Do desabastecimento. Medo. Sabe o que é isso? Reclamação. Vai faltar. Foi a mesma coisa que o povo fez naquela época. Por que o Senhor tirou a gente lá do Egito, onde a gente trabalhava? Trabalhava como burro de carga, mas tinha comida e pão na nossa mesa. Agora nós vamos para um lugar que o Senhor está levando a gente que não tem nem água e nem alimento. Querido, por mais que as gerações passem, o ser humano é o mesmo. Preste bem atenção. Vamos avançar mais um texto aqui. A serpente era uma praga o quê? Visível, sutil, venenosa, e estava causando morte numa escala muito grande. Ela aterrorizava as pessoas e provocou que muitas famílias perderam pessoas queridas. Mas foi um desafio para o povo aprender a andar. Primeiro, precisou ter reconhecimento de erro. O versículo 7 diz aqui: temos pecado contra ti
Moisés, que é nosso líder, temos pecado contra Deus. Agora a hora para nós, querido, a incapacidade de orar, ela é muito grande num momento como esse. Há poucos dias atrás nós vimos uma ministração aqui que os irmãos fizeram essa colocação, muito bem feita por sinal. Se não me engano foi o irmão Mateus que falou sobre isso, das 3 palavras mais usadas ou frases mais usadas nessa época de pandemia. A oração estava lá. Querido, quantas pessoas hoje têm falado de oração, mas não sabem orar, não tem relacionamento com Deus para orar, não tem intimidade com Deus para orar, mas diz que para resolver um problema desse é oração. O que eles fizeram? Procuraram o líder. Intercede por nós. Aí Deus falou com Moisés: faz uma serpente igual, para que quando eles olharem, eles lembrarem de mim. Então, por favor, entenda, isso aqui não é imagem de escultura. Deus fez com que alguma coisa naquela época fosse referência visível, para que as pessoas entendam. Querido, por que cito essas coisas? Essa semana eu vi uma reportagem muito interessante. Alguém nessa área de pesquisa aí de um país, ele conseguiu uma fotografia melhor do que as que já haviam sido feitas do coronavírus. E foi mais ou menos assim a explicação: pegue um fio do seu cabelo, divide ele em 100 partes, é a fotografia desse vírus. Qual a motivação? De tornar o vírus visível para você aprender a tratar com ele. Querido, qual é a diferença daquela época para essa? Só a ciência e a tecnologia. Mas o princípio ativo é o mesmo. E nós precisamos entender isso, querido. O que Deus fez? Retirou as cobras. Hein? Vamos lá, vamos interagir. Deus retirou a cobra? Não. Ele mandou que fosse feito uma réplica, colocasse numa vara. Moisés orou, Deus deu esse entendimento e diz: quando alguém for picado, mostra, para que talvez ele tenha fé em mim, ou relembre de mim. E assim as pessoas foram saradas. Querido, a peste permaneceu, até que as pessoas aprenderam a lidar com aquela situação. Vivemos isso hoje, irmãos, claramente. O que eu entendo hoje que é mais difícil é o reconhecimento do pecado. Esse sistema político que tem predominado hoje no mundo tem dado às pessoas o livre-arbítrio de ter as suas respostas, as suas maneiras que eles entendem de estar correto, de viver, buscando as suas escolhas. Esse sistema político democrático, ele dá às pessoas o direito de ter razão. Esse sistema político democrático, ele não traz para mim e para você uma medida de reflexão para mim entender que eu estou errado. Mas o sistema democrático dá para você o direito que você tem de se expressar e de falar. Essa é a briga política nossa. Um querendo ser mais do que o outro, um querendo se justificar mais do que o outro. Ninguém é capaz de dizer: seu fulano, eu errei, eu quero te pedir perdão, por favor, falei alguma coisa aqui que te ofendeu. Buscar unidade. Nós não vemos isso. E o que a maioria dos crentes tem feito hoje? Lembrado só do coronavírus, esquecido de orar pelo arrependimento do pecado. Isso é fato, irmãos.
avalia as orações, vocês que estão presentes aqui, os que estão me ouvindo, que vão ver esse vídeo, avalia a oração que você tem feito na sua casa. O que mais nós temos feito? Senhor, tira essa praga do nosso meio, tira não sei o que. Todo mundo só lembra do coronavírus. E nós muitas vezes esquecemos de orar para arrependimento de pecado. Então, o que foi recomendado? Reconhecer o pecado. Segundo, orar. Já falei aqui. Fez-se essa serpente de bronze, não como objeto de idolatria, mas objeto de reconhecimento de quem era Deus. Portanto, querido, naquela época e hoje, somos desafiados na fé. Somos desafiados na fé. Pastor, mas então, eu estou entendendo que o senhor está dizendo que a gente tem que caminhar. É lógico que tem que caminhar, mas tem que caminhar com atenção, com vigilância, mas tem que caminhar. Você tem que acompanhar o que está sendo ensinado, recomendado. Sim, precisa fazer esterilização, precisa. Naquela época, irmãos, eu imagino que se tivesse alguma daquelas tribos de Israel que fosse aptas para fazer sandálias, eu imagino tanto que aquele povo não negociou sandália naquela época, para poder aprender a andar, pôr proteção nos pés. Irmãos, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos conseguir ler na palavra de Deus os ensinos das entrelinhas. Querido, o que aquele povo naquela época pôde arranjar para pôr nos pés, que era de fácil acesso para eles, eles fizeram. E hoje se recomenda, usa máscara, usa álcool gel, mas anda. Temos a mesma liberdade? Não. O povo daquela época também não estava indo a todos os lugares, mas aonde que precisava passar, passava-se com moderação, com vigilância, com prudência. Tanto eles foram desafiados na fé naquela época, quanto eu e você somos hoje. Vamos para o segundo texto, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Que está me ouvindo aqui, marque esse texto para você depois dar uma lida. Chega lá na sua casa, medita nisso aqui. Quem vai ver esse vídeo, marque esses textos, releia aí na sua casa, preste bem atenção. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corrigindo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Qual o desafio desse texto hoje para nós? Olharmos para Jesus. Pastor, o que tem a ver esse texto então com o pessoal daquela época, com o que a gente passa hoje? Então vamos analisar. Portanto, também nós,
visto que temos o quê? A rodear-nos uma grande nuvem de testemunha. Sim, quem eram essas pessoas? Os judeus. Os judeus que conheciam essa história. Judeus que viveram centenas e milhares de anos conhecendo essa história. E agora eles estavam diante de um grande desafio. Havia alguém entre os judeus que foi morto e crucificado. Chamaram de Jesus. Judeus que estavam convertendo, lendo a história, conhecendo a história e dizendo assim: hoje nós somos perseguidos por uma cobra chamada Império Romano, que nos morde, que tira as coisas que nós temos, e nós não temos força para suplantar esse reino. E Deus agora não mandou fazer uma cópia de um Deus invisível, mas Ele, o próprio Deus, se manifestou e viveu entre o povo, caminhou com o povo, viu a agonia e o sofrimento daquele povo. O que estava acontecendo, irmãos? Judeus estavam se convertendo e dando testemunho: olha, eu larguei o judaísmo, agora eu creio em Jesus. Era isso que estava acontecendo naquela época. Eu deixei de guardar todas essas coisas, porque hoje eu estou entendendo que Jesus, esse que crucificaram, que mataram, que morreu, Ele é o Filho de Deus. Ele foi posto na cruz para nós olharmos para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Querido, quantos anos antes Deus pregou essa mensagem através da serpente? O Império Romano significou para o povo judeu daquela época uma grande perseguição. Muitos cristãos desses aqui, que eram testemunhas, que o governo conseguiu pegar, foram amarrados em postes e em estacas, e de tanto em tantos metros, punham fogo naquelas pessoas, e elas eram mortas, queimadas. Paulo escreve, o autor de Hebreus escreve essa carta aqui, e ele diz assim: desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Qual era o peso do pecado naquela época? Deixar de guardar os ensinos judaicos. Qual é o peso do pecado hoje, meu irmão? Você deixar de ser religioso, eu deixar de ser religioso, eu me converter a Jesus e olhar para Jesus e ser testemunha de Jesus. Termos a nossa igreja, mas nós não fazermos da nossa igreja como se fosse a melhor, a mais certa, a mais correta. Não é isso não, meu irmão. O desafio da igreja é para ensinar você, a mim, a termos vida cristã, olharmos para Jesus, não pararmos na nossa caminhada. Assim como as serpentes não foram tiradas, o judaísmo e o legalismo judaico também não foi tirado, ele também não acabou. Deus continua sendo o Deus daquele povo, e nós fomos enxertados. Sim, vai lá no seu celular, no seu computador, acesse lá, veja quantas pessoas morreram lá em Israel. Você já teve curiosidade para fazer isso? Lá em Israel tem aeroportos, resguardando as devidas proporções,
tanto quanto todos os outros países têm. Grande parte dos países da Europa hoje são abastecidos com produtos colhidos e plantados onde era deserto. Esses aviões continuam a circular do mesmo jeito. Entra lá, pesquisa, para você ver quantas pessoas morreram lá por causa desse vírus. Deus continua sendo Deus. Ele continua agindo da mesma forma. E eu quero, nesse momento, convidar a você a olharmos para Jesus. Olha para Jesus. Com certeza, o homem ainda vai descobrir o remédio para isso, mas ele já existe. O antídoto já existe. E presta atenção, querido, que você vai me ouvir. Vou falar aqui de uma forma muito simples. Talvez o antídoto disso aqui seja alguma coisa tão simples que a gente não tem nem noção. Mas o homem ainda não deu o aval para dizer isso aqui cura. Mas já está aí. Imagine Deus do céu olhando para nós nos dias de hoje, olhando o mundo e dizendo assim: o homem da minha criação, ele é ignorante em algumas coisas. Está lá, tão fácil, tão perto. Quero encerrar nesse instante. No versículo 2 do autor de Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Querido, eu falo isso com muita tranquilidade. Nenhum sistema religioso vai salvar ou oferecer salvação para mim e para você. Nenhum sistema religioso. O pior, afirmo aqui, que diante de tantas testemunhas que nós já temos aí no decorrer desses centenas e milhares de homens, ainda existe grupos de pessoas que não creem em Jesus, não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E eu te digo que Deus continua tendo misericórdia de mim e de você. Feche os seus olhos, querido, por favor, em nome de Jesus. Não deixe sair da sua cabeça o que você ouviu aqui nessa manhã. Somos desafiados. Somos desafiados na nossa fé todo dia. Muitas pessoas têm titularizado a sua mensagem com esse desafio de fé. Por favor, não deixa sair da sua mente esses textos que você ouviu aqui, de Números e de Hebreus. Leia isso em casa, releia, pense nas entrelinhas. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, e te fortalecer. Em tempos de dificuldades, em tempos de luta, em tempos de reconhecimento, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e olhar para Jesus e caminhar com firmeza, com prudência, com determinação, obedecendo todas as instruções que Deus tem mandado para nós, com muita firmeza, com muita convicção.
Deus, eu quero te dar graças nessa manhã, pela oportunidade de estar com os irmãos aqui, um grupo bom, que fez a opção de estar aqui pela manhã. Muito obrigado, Jesus. Que nessa manhã o Senhor esteja nos desafiando na nossa fé. Que nós possamos olhar para Jesus entendermos, ó Deus, o sacrifício que Ele fez por nós. E no tempo que se chama hoje, onde a ciência e a tecnologia evoluíram de tal forma que grande parte das pessoas tem negligenciado o nome do Senhor. Deus, muito obrigado por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor deu para mim de refletir nessa palavra, de ler essa palavra, de ouvir o que as pessoas têm falado aí desse vírus, analisar essas coisas de acordo com o ensinamento do Senhor. Deus, quantas pessoas têm chorado por causa desse tempo. Deus, tenha misericórdia, perdoe o nosso pecado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Perdoa o nosso pecado, perdoa o pecado dos nossos líderes, daqueles que não conhecem o Senhor, que não reverenciam o Senhor, que se apoiam muito mais na ciência e no poder da sua fala, do que confiam verdadeiramente no Senhor. Quantos líderes hoje têm usado o espaço da mídia para impor uma situação sem que haja reflexão do erro, do pedido de perdão ao Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo possa mover nessa direção, trazer para nós a conscientização de orarmos muito mais pelos nossos pecados e necessidade de arrependimento, do que ficar preocupado com esse vírus, que o Senhor conhece ele como conhecia as cobras do deserto, porque foi o Senhor que as criou, e o Senhor as colocou ali naquele lugar para ensinar o povo a caminhar. Hoje o Senhor colocou um vírus no mundo inteiro para ensinar o povo a caminhar. Muito obrigado, Deus, por isso, por esse momento que nós estamos vivendo. Quizá tenha cristãos autênticos que possam escrever essa história que estamos passando hoje, para ficar também como testemunho para os que virão no futuro, assim como o autor de Hebreus escreveu. Tão grande nuvem de testemunhos. Deus, dá-nos oportunidade de continuar escrevendo a sua história. Nós oramos, ó Deus, nessa manhã, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos, bem forte. Agradecer o Senhor como autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe. Algumas recomendações, né? Nós agradecemos os irmãos que têm sido desafiados a estar aqui. É verdade que é um desafio, eu e você sair de casa para vir, é um desafio, mas que a gente faça isso, a gente não pare de caminhar, mas seja obediente no que nós temos que fazer. Todas as precauções, né? Calce uma sandália, use uma bota, que a cobra possa te picar e não te ferir. Use uma máscara, lave bem as mãos quando precisar sair, quando não precisar fique em casa, quando tiver alguém que possa te auxiliar, principalmente os que têm mais idade. Vigie,
Que Deus possa estar sim abençoando você, sua casa, sua família e seus familiares, em nome de Jesus. Um bom restante de dia na presença do Senhor. Amém? Grande abraço para vocês.